E aí é importante sempre lembrar, em 2023, a Suprema Corte declarou inconstitucional um inciso do Código de Processo Civil que limitava a atuação de juízes em processos de escritórios de cônjuges e de parentes. Eu chamo a Larissa Rodrigues. Larissa, uma coisa é legalidade, outra coisa é imoralidade. Não é ilegal a atuação de uma mulher, de um marido, de um sócio, de um ministro do Supremo Tribunal Federal na Suprema Corte. Mas causa apreensão em muitos setores da sociedade, porque tem muita gente que consegue acesso fácil por essas relações. Nós temos filhos de ministros do Supremo Tribunal Federal atuando junto à Suprema Corte, claro que não em casos relatados pelo pai, mas relatados por outros ministros, e aí tem sempre aquela sombra do corporativismo. Temos esposa, temos irmã de ministros do Supremo Tribunal Federal também atuando, e aí não é indicado de um ou outro, são indicados de todos os ex-presidentes da República. É algo que precisa ser analisado de fato, porque se a gente olha para a magistratura, há um código de ética. E um código de ética que proíbe várias atuações. Mas para o Supremo Tribunal Federal, nós não temos código de ética. Tudo bem, Uribe? Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Mais um dia que a gente achou que ia ser calmo e não vai ser aqui em Brasília e na política brasileira, né? Mas vamos lá. Gera os questionamentos e isso muitas das vezes é suficiente para criar alguns problemas e reações, seja nas redes sociais, seja de oposição ali no Congresso Nacional, protocolando ações do próprio Supremo Tribunal Federal, questionamentos ali em outras instâncias também. A gente tem muito trabalho do próprio Tribunal de Contas da União, o TCU, analisando esse tipo de problema. E falando no TCU, você questiona aí alguns cargos, né, que podem, né, agora depender dessa análise ali da oposição, dessa tentativa, melhor dizendo, da oposição, acabar gerando uma reação em cadeia. A gente vê muito nos estados também, né, Uribe? Alguns nomes sendo indicados para vagas no Tribunal de Contas dos municípios, que muitas das vezes são parentes de algum tipo de político. Enfim, é um problema relacionado às cortes, em especial no Supremo Tribunal Federal. Isso, claro, se acaba gerando, como eu disse, esses questionamentos e abre brecha para diversas interpretações. Agora, quando a gente pega para valer essa tentativa da oposição, vamos colocar na prática o quanto isso pode gerar uma reação. Antes mesmo da apresentação desse projeto de lei, que já se tentou outras vezes tramitar esse tipo de matéria que fala sobre a não nomeação, o não trabalho de parentes com ministros, com juízes, já se tentaram outras vezes e não conseguiu andar dentro do Congresso Nacional. Então, a primeira resistência vai ser dentro do próprio Congresso, se esse projeto vai ou não tramitar. E aí tem também um posicionamento que deve vir da própria OAB, como você trouxe, porque você acaba ali também podando muitos trabalhos de advogados que, pela legislação, têm direito de advogar. E aí gera toda uma reação em cadeia na questão jurídica. Normalmente, pessoas das mesmas profissões acabam se relacionando. Então, a maioria dos juízes, dos ministros ali do Supremo ou de outras cortes, desembargadores, a gente tem ministros do TCU, muitos são casados ou se relacionam, têm filhos com pessoas da área do direito. E até que maneira você vai conseguir romper também um trabalho de um profissional gabaritado e formado daquilo por conta que seu cônjuge ou algum parente relacionado atua em outro local. Dificulta também o trabalho de muitas pessoas. Por isso que o questionamento é tão grande e por isso que, para além do questionamento jurídico, se pode ou não impedir esse trabalho, tem toda a dificuldade de tramitação dentro do Congresso Nacional.